Então voltamos depois do nosso intervalinho, tomei minha água, comi biscoito de amendoim. Sabe, amendoim é viagra de pobre, né? Então, comi meus biscoitinhos de amendoim, tomei minha água e tudo. Agora estou renovado para continuar a regência, que é uma pedreira, né? Ora, a questão número 11, ele pergunta qual é a diferença de dele, desculpem, dele e de ele. Dele junto, de ele separado. A diferença é a seguinte: de ele separado é sujeito, dele junto é complemento. Então eu pergunto, qual é o carro dele? Esse dele está completando a palavra carro. Está ligado à palavra carro, então é dele junto. Aí eu digo, olha, está na hora de ele chegar. Ele agora é o sujeito de chegar, aí é separado. Entendeu? Vamos aplicar essa regra na letra A da questão 11. Está quase na hora de ele chegar, separado. Ele quer a sintaxe boa, essa está errada, não é essa. Obedeça a sinalização. Será que obedecer está na apostila? Está na gramática? Eu chamo de apostila, mas não é apostila. É um livro. Esse livro tem... olha só, vai comigo. Ele tem 510 páginas. Nesse tamanho. Se eu dividisse na metade para virar livro, ele virava 1.100 páginas. Não tem nenhuma gramática no Brasil com 1.100 páginas. Logo, isso aqui é uma gramática completa para você. Está esperando por você. A diferença entre a gramática e o computador é a seguinte: o computador você não pode levar para qualquer lugar. A gramática você leva. O computador, para você abrir, aí tem que ligar a fonte, tem que ter energia, tem que ter um monte de coisa. A gramática não. A qualquer hora você vai para frente, vai para trás, com a mesma facilidade. Não tem que botar o localizar, não tem que fazer porra nenhuma. É só o braço. Mas eu estava procurando qual verbo mesmo que eu esqueci. Obedecer. Obedecer e desobedecer é a mesma porcaria. Obedecer está aqui. Obedecer é um verbo transitivo e indireto, exigindo bem sempre a preposição a. Logo, o garoto não obedecia ao pai, a ninguém. Se ele tem preposição, como a gente sabe, não pode passar para a voz passiva. Bem, então, obedeça à sinalização. Para ficar correto, faltou a crase, que a crase é a preposição a com o artigo a da crase. A letra B também está errada. Na letra C, não lhe preveniram. Preste atenção. Ô, meu puxa-saco, ficou bom. Isso. Né? Isso. Ele dirigiu aquelas canaletas do ar-condicionado para mim. Obrigado, puxa-saco. Mas eu estava falando sobre outra coisa. Olha, um verbo, ele não pode ter dois objetos iguais. Nem dois diretos, nem dois indiretos. Você não pode dizer, por exemplo, assim: eu vendi minha casa ao meu vizinho. São dois objetos, a casa e a pessoa. Também não pode dizer: eu vendi ao meu vizinho a minha casa com crase. Ao meu carro. Eu vendi ao meu vizinho ao meu carro. Não pode. Então, regra, não pode haver dois objetos iguais, nem diretos, nem indiretos. No caso da letra C, não lhe preveniram. O lhe é objeto indireto. De que deveria trazer documento. De que deveria trazer documento é outro objeto indireto de forma oracional. E teria dois objetos. Errou. Então, como é que a gente vai consertar isso? A gente vai consertar assim.
não o preveniram de que deveria trazer documento. Aí ficou um direto e um indireto. Ou então, não lhe preveniram que deveria trazer documento. Um direto e um indireto. Dois iguais não pode. Ok? Você está errada. D. Não lembro de mais nada. Errou. Lembrar e esquecer são dois verbos conjugados com os pronomes oblíquos. Quando tem pronome oblíquo, tem D. Sem pronome oblíquo, não tem D. Correspondente ao sujeito. O pronome oblíquo. Então aqui está errado. Letra E. O soldado desobedeceu a ordem, com crase. Obedecer e desobedecer é a mesma regência. Então tem que ter preposição, tem a crase, está correto. O gabarito da correta é a letra E. 11, gabarito, letra E. Doze. Em que item não há erro de regência? A primeira, ela namorou comigo. Não pode, não pode. O verbo namorar é transitivo direto, não aceita a preposição com. Eu não namorei com a minha prima, eu namorei minha prima. E na verdade nunca namorei. Não namorei prima nenhuma. Se a gente se arriscasse naquela época, né? A namorar com primo, o pai da gente enfiava a porrada, né? Ou seja, não podia fazer galinhagem em família. Podia fazer com a filha dos outros. Nossa, não. Meu Deus. A minha época foi muito difícil. A época de vocês é tudo beleza. Dizem até que no dia que uma virgem atravessar de carro a ponte JK, ela cai. Até hoje ela está em pé. Daí, preconceituoso, né? Estou me achando preconceituoso. É verdade, é verdade. Eu falei para minha filha, eu queria um presente de você. Ela, qual, pai? Eu queria que você casasse virgem. Ela, pelo amor de Deus, pai, isso é da tua época, não é da minha. Ficou escandalizado. Que hoje em dia, todo mundo dorme com o namorado. Meu Deus do céu, como é diferente o mundo deles do meu mundo. Eu nasci no século passado. Na guerra, eu nasci na Segunda Guerra Mundial. De 41 a 45, eu nasci no meio. Foi fogo. Mas, enfim, paciência, né? Eu comi muita comida que os americanos davam, que o americano tomava conta de Recife, né? Que era uma base americana. Então eles tomavam conta, a gente era miserável, pobre. Aí a gente ia lá, pedia comida, pedia remédio. Parecia mendigo na porta dos quartéis. Graças a Deus esse tempo passou. Bem, voltando aqui à história, a letra A está errada. Não é ele namorou comigo. Ela me namorou, seria correta. Ok? B. Onde quer que você vá, encontrará sempre a mesma angústia. Aí é isso aqui. Qual a diferença de onde e aonde? Onde dá a ideia de coisa parada. Aonde dá a ideia de movimento. Por exemplo, onde eu estou aqui no canto da parede, é o lugar onde eu estou aqui paradinho. Para onde eu vou? Tá vendo? Eu tenho que me deslocar. Eu vou aonde? Então, aonde é movimento e onde é parado. Vamos aplicar essa teoria à letra B de bola. Onde quer que você vá, houve deslocamento, não pode ser onde. É aonde. Aonde você for, você encontrará sempre a mesma angústia. C. Se tornasse independente, o Brasil diferiria do que é, caso ele se tornasse independente. Está tudo certo. O gabarito provável é a letra C de cavalo. Na letra D está escrito: as pressões econômicas levam a população a se migrar. Errou, a migrar. Ela não vai migrar ela própria. Letra E. A sede impede que o Nordeste se desenvolva, quer dizer, se desenvolva ele mesmo. Então faltou o C. Gabarito da questão 12, letra C de cavalo.
13. Em que item a regência não sofreu alteração e está correto. Isso quer dizer que, às vezes, o verbo tem dupla regência ou regência variante. Vamos ver uma por uma. Letra A. Eu já lhe avisei que deveria ter cuidado. Será que tem o verbo avisar aqui? Vamos procurar. Se não tiver, paciência. Aqui eu vou procurar, vou. Avisar. Eu não erro uma, né, gente? Eu quero errar e não consigo. Verbo 10, página 373. Viu como é importante você ter um apoio, uma base teórica? Viu como é importante? Viu? Você acha que R$200 compensa você não ter essa base? Você pode pegar R$200 e comprar de cerveja. Dinheiro é seu. A cultura também, as oportunidades também. Lembre-se, ninguém perde a oportunidade, o outro aproveita. Ok? Repara, você perdeu R$10 no meio da rua, R$50. Você procura, não encontra mais. O que aconteceu? Quando você perdeu, alguém encontrou e se deu bem. Então ninguém perde a oportunidade, os outros aproveitam. Está na hora de você agora começar a lutar pelo seu futuro. Eu gosto tanto de estudar que eu acho isso uma condição natural. O dia que eu fico sem ler um livro é como se eu tivesse ficado sem tomar banho. Se eu deixar de tomar banho, minha mulher derruba a casa. Bem, você está fedendo, você não vai dormir comigo assim fedendo. Então é a mesma coisa como se eu tivesse deixado de ler um livro. Mas eu não estou vendo o banho, eu estou vendo a questão. O verbo avisar, ele tem duas formas diferentes, ambas corretas. É o caso que ele quer. Quando o objeto direto for uma coisa, o objeto pessoa será indireto. Quando o objeto coisa for direto, a pessoa será indireta, com a preposição a. Exemplo, eu bem que avisei tudo isso é a coisa que eu avisei, a você. A você é objeto indireto. B. Quando a pessoa, agora é o contrário. Quando a pessoa for direto, a coisa será indireta, com outra preposição, que é o de. Exemplo, eu bem que avisei você de tudo isso. Essa regência é a mesma de avisar, informar, advertir, aconselhar, etc. Ok? Então, eu já lhe avisei que você deveria ter cuidado. Ou então, eu o avisei de que você deveria ter cuidado. É a mesma coisa. Gabarito provisório A. B. O juiz assistiu à partida com crase. O juiz assistiu à partida. Está errado. Um é assistir no sentido de ver, perde a preposição a, por isso só está correta a primeira frase. Ele evacuou a sala. Ele evacuou na sala. O primeiro é um objeto direto, ele esvaziou a sala. Na segunda, ele fez uma tremenda de uma cagada, né? Na letra D, ele dirigiu o carro. A outra, ele se dirigiu ao carro. Todas com mudança de significado. Gabarito definitivo A. 14. Ele falou com inglês. Ele falou em inglês. Mudou o significado. Mudou a regência, mudou o significado. Bem, aí ele disse, em que item não há erro no uso do pronome relativo? Já podaram a árvore que os galhos. O que está ligando a palavra árvore com a palavra galho. Palavra com palavra. Não pode ser que. O cujo. Então, já podaram a árvore cujos galhos fendiam. Não é cujos os. Cujos sem os. A está errada. B. Foi educado pelo tio, cujo tio agora é monsenhor da paróquia. Ora, ele está ligando tio com o verbo é. Não pode ser cujo, só pode ser que. Foi educado pelo tio, que agora é monsenhor da paróquia.
Cujo é para ligar palavra com palavra. Ah, mas tá ligando palavra com palavra de repetir o tio. Para que eu vou usar pronome relativo e repetir a palavra? Pronome relativo para substituir. C. Feliz é o povo cujo o Senhor não, cujo Senhor é o Deus único e verdadeiro. Eu sou católico. Então ele quer acerta, né? Eu custei muito a entender. Errou. Custou-me muito a entender. Custar, no sentido de dificuldade, não aceita sujeito pessoal. Minha gente, ela entrou no banheiro agora. Vai ser um custo danado ela sair. Custo não é demora. Tem que ser. Vai ser uma demora muito grande ela sair. Custar não significa demorar. C. D. Pedro I sucedeu seu pai, D. João VI, no trono de Portugal, como D. Pedro IV. Não existia nenhum imperador no Brasil, então era tudo primeiro. Como Pedro foi o primeiro imperador, D. Pedro I. Como o filho dele quis se chamar Pedro, passou a ser D. Pedro II. Se fosse João, seria D. João I. Quando ele voltou para Portugal, já tinha havido 3 Pedros. Ele era D. Pedro IV. E teve que sair na porrada com Dom Miguel, que era tio dele, que tomou o trono, sentou e disse, daqui não me levanto. Aí teve que sair a porrada, né? Ele, como era muito carismático com a multidão ajudou a derrubar o rei. É melhor do que ter eleição? Tem muita gente querendo a volta da monarquia. Não tem eleição. Botou o cara lá, bom ou mal, ele fica até o fim. Não tem. Vai ficar até a morrer. Eu sei lá, eu acho que não. Primeiro que eu acho que ninguém é incapaz de ter erros. Todo mundo tem erros. E eu acho o seguinte, de 4 em 4 anos a gente troca. Pronto. Errou, troca por outro. Repara, o pessoal votou no Bolsonaro para se livrar do Lula. Agora votou no Lula para se livrar do Bolsonaro. Olha a loucura. Vamos para a próxima, né? O síndico presidiu a reunião do condomínio com muita serenidade. Está correta. A ressalva do usufruto estava situada às folhas. Estava situada nas folhas. Situada é na. Então, a E está errada. A D está correta. A C está errada. Sucedeu a seu pai. Sucedeu pede a preposição a. Vamos para 16. Então, 16, gabarito. Você quer saber? 16. C de cavalo. É a 15. 16. Por que sempre tem alguém atrasado, hein, rapaz? Vendo a aula, hein? O cara tá assistindo a aula, tá fazendo porcaria nenhuma. Aí ainda perde o bonde. 16. Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras. Assistimos ao desfile. Está correto. Agora ele vai trocar pelo O ou pelo D. Assistiu ao desfile. Pode trocar pelo D? Não. Por que não? Porque D só substitui pessoa. Pode trocar pelo O? Não, porque tem preposição. Assistiu ao desfile. Então não pode ser nem O, nem D. Então vai ser o quê? A ela. A ele, que é o desfile, né? A ele. Se só pode ser a ele, o gabarito só pode ser o B ou B. Não tem outra. O B ou B. Então, gabarito B de bola. O governo assiste os flagelados, ajuda, assiste-os, é objeto direto. Aspirava a uma posição, aspirava a ela. Posição não é pessoa. O jardineiro aspirava o perfume, aspirava o, é objeto direto. Os alunos obedeciam cegamente ao inspetor, obedeciam de. Pronto. Gabarito da 16, letra A.
Peraí, é a ele. A ele, tem razão. Não é a, não. A ele. É B de bola. B de bola. Tem aluno esperto, rapaz. Tem aluno que viu, discutiu, e falou, não é não. Mandou logo uma mensagem. Não é não. Bem, vamos a 17. Melhorar o canal vai ser quando eu puder ouvir pelo telefone a sua mensagem e não apenas ler no quadro. Aí vai ser bem melhor. Mas aí vai exigir mais um pouco de tecnologia, né? Mudança de todo esse equipamento. Isso vai estar em breve na mão de vocês. Mas em breve a gente vai chegar lá. Mas eu queria fazer como se fosse uma espécie de chat, sabe? Muita gente assistindo ao mesmo tempo, cada um pode a qualquer hora intervir, ligar, fazer tudo. Mas isso é muito complicado, porque são milhares de pessoas. Se fosse 10, era fácil. A gente fazia com o telefone uma reunião, mas com milhares não dá para fazer no telefone. 17. Observando a regência dos verbos, assinale a alternativa em que o emprego do pronome oblíquo está em desacordo. Azevedo Gondim chamou-lhe patriota. Está correto. Chamar, aceito-lhe e aceito o. Senti-me obrigado a informar-lhe o ocorrido. Correto. Informar é igual a avisar. Aceita o objeto direto e aceito-lhe. O político lhe pediu as fotografias, observou-as e, ao se retirar, pagou-lhes. Isso é um problema entre Brasil e Portugal. Em Portugal eu digo paguei-lhe, paguei-lhe. Desgraça essa de lhe. Eu só conheço lhe, né? Diabo é lhe. Paguei a você. Lhe. Paguei a dívida. A. Lhe mais a dá-lhe. Então, paguei-lhe é um objeto direto e indireto ao mesmo tempo. O lhe é indireto e o a é direto. O lhe, o lhe é o direto, indireto, e o é o objeto direto. Então, aqui ele está. Pagou-lhes. Pagou as fotografias, né? Tá certo. Ele quer o quê? Aqui está errada. A A está certa, a B está certa, a C está certa. Vamos para D. Não queria presenciar a decadência do engenho. Assistir-lhe seria demasiado penoso, demais até. Penoso demais. Ora, assistir a decadência dele. Está correto. Assistir a decadência do engenho, assistir-lhe a decadência dela. Na verdade, seria presenciar a. Letra E. O médico disse à família: assisti-lo-ei daqui a pouco. Não. A D está errada. Não tem. Não. Pera, eu confundi um pouco. Olha só. Vou apagar isso aqui. Eu voltava para vir de novo. Isso aqui é uma voz. Wagner deve estar se remoendo de inveja. Olha, o lhe, ele pode ser igual a seu ou sua. Neste caso, ele é adjunto adnominal. Exemplo. Beijei-lhe os lábios. Beijei os seus lábios. Adjunto adnominal de lábios. O lhe pode ser igual a um objeto indireto. Aí ele completa o verbo.
Por exemplo, eu ensinei-lhe tudo. Eu ensinei tudo a ele, para ele. Aqui, no caso, assistir, no sentido de ver, ele assistiu à decadência, não podia ser ler, seria assistir a ela, seria demasiado penoso. Então, o gabarito da 17 é a letra D de delta. 18. De acordo com a norma culta, quanto à regência verbal, qual é a alternativa que está errada? João reparou o carro, João reparou no carro. São sentidos diferentes. Reparou o carro, consertou. Reparou no carro, observou. Mandei-o comprar um livro. Mandei-lhe comprar o livro. Não faz muita diferença, não. Ouvi-o dizer isto de você. Ouvi-lhe dizer isto de você. Também não faz diferença. A atitude dele implicará consequências graves. Eu não sei a regência implicar, tu sabe? Não. Sabe não? O que tem que fazer? Enquanto você não decorar, vai ter que ficar manuseando. Implicar. Achei! Achei! Eu queria achar os números da loteria. 500 milhões, ó. Sabe o que eu ia fazer com 500 milhões? Eu ia fazer um monte de curso. Botar um monte de professores, fazer concurso para professores. Sabe como é que eu fazia RH? Eu fui coordenador de muitos lugares, né? Então eu fazia com... O cara chegava e tal, mostrava aquele currículo do tamanho de um bonde. Aí eu me recuso a ler aquilo, né? Aí eu dizia, moço, você quer trabalhar aqui? Quero. Tá bem. Tem essas questões aqui, você vai para o quadro, você tem 15 minutos de aula, meia hora, faz quantas questões você achar que pode, aí no quadro. Mas agora, ué, quando é que você pensa que vai ser? Mas sem se preparar, porra, se preparando, você vai pegar uma apostila, tá lendo o tempo todo, você não está dando aula. Você é um locutor. Aí a maior parte dos professores naufragavam. Um despreparo completo. E quando começavam a falar, falava cada asneira, eu ficava penalizado. Eu nunca humilhei ninguém, dizendo assim, cala a boca, você não sabe isso, eu vou te ensinar, nunca fiz isso. Mas valia a pena ter feito isso. Alguns que eu preparei, eu tornei em bons professores. Por exemplo, tem o Nelson Choquer, que é do Objetivo de São Paulo, um bom professor. O Robson Moraes eu ajudei na academia. Ajudei o Mãozinha, famoso Mãozinha, que já faleceu. Ajudei muito professor, não é nem aluno, ajudei professor a transformar. A professora Hilda, ajudei bastante. E eu estou vendo que eu estou ficando sozinho, porque a maior parte dos professores vão morrendo e não entra ninguém no lugar. Morreu o Silvelia, não apareceu ninguém no lugar. Morreu o Galber, ninguém apareceu no lugar. Morreu o Romeu Narciso, meu amigo pessoal. Era tão meu amigo que casou com minha ex-mulher. Ai, Cristo! Mas, e assim foram todos eles para o céu. O professor tem que ir para o céu, né? O que sofre aqui na terra, meu Deus. Vamos lá, deixa de tanta lamentação. Eu estava vendo aqui a letra D. A atitude dele implicará consequências graves. Aí eu fui ver o verbo. Implicar tem a seguinte regência. Significando perturbar, encher o saco de alguém, ele perde a preposição com. A patroa implicava com a empregada, enchia o saco da empregada. B. Significando acarretar, pressupor, ele é transitivo direto. Amar significa confiar. É muito comum, na língua comum, a gente colocar a preposição em, ele faz essa observação, mas está errado. Por exemplo, dinheiro nem sempre implica em felicidade. Está errado. Dinheiro não implica felicidade. E a última é, quando é que ele tem o em?
quando ele é pronominal, ele se implicou em um processo. Bem, então voltando aqui à questão, a letra D está errada. Não é implica em consequências graves. Implica consequências graves. Gabarito da questão 18, D de delta. 19. Assinale a alternativa cuja regência contraria a norma culta. Renunciou ao cargo de diretor. Correto. Assistia ao desfile. Está correto. Teria de ir à casa daquele corrupto. Está correto, tem crase. Tem muito mais preferência. Peraí. Sabe a regência preferir? Não lembra. Vou procurar. Preferir. Imagina se eu não tivesse com a gramática. Eu que não sei porra nenhuma de português. Tá lascado para essa aula, né? Não é isso? Preferir. Verbo 43. Já apresenta uma opção, uma escolha. Este verbo rejeita a palavra comparativa como que, do que, etc. Ele também rejeita a palavra intensidade como mais, menos, muito, mais, 1000 vezes, etc. Ele só aceita a preposição a. Exemplo. Prefiro 1000 vezes morrer a viver assim. Está errado do que viver assim. Ora, preferência é uma palavra derivada de preferir e pega a regência do verbo. Aplica a regra. Tenho mais preferência pela cerveja do que pelo vinho. Errou. Tenho preferência por cerveja a vinho. A vinho. Bem. 20. Então essa está errada. Ele quer a errada. A errada é a D. É, 20D. Houve recurso quanto a essa questão de alguns alunos. Interpuseram recurso contra a prova, alegando que a letra E também está errada. Quem foi que lhe incluiu? Não é quem foi que lhe incluiu, quem foi que o incluiu. E ganharam. Essa questão foi anulada no concurso. Essa é a 19. Tem um aluno aqui perguntando que questão é essa. 19, Zé Bodó. 20. Que se preocupasse em medir o tempo. Nessa frase, a preposição em está ligada ao verbo preocupar-se. Qual é a frase correta? Entrou e saiu de casa. Errou. Entrou em casa e saiu dela. O filme foi assistido? Não. Os alunos assistiram ao filme. Não pode na voz passiva, o verbo é transitivo e indireto. C. Uma boa faculdade é aspirada por todos os candidatos. Errou. Todos os candidatos do Enem aspiram a uma boa faculdade. Não pode para passiva. O verbo é transitivo e indireto. A suspeita de fraude implicou um novo concurso. Está correta. Implicar não tem a preposição em. Assistiu e gostou do filme. Está errado. Assistiu o filme e gostou dele. Então, gabarito da 20, que ele quer a errada, né? Aliás, ele quer a correta. A correta é a letra D de delta. Gente, chegamos à 20ª. Eu estou igual a cana. Eu estou no bagaço. Estimo que tenham aproveitado todos os ensinamentos que saíram nessa aula. Estimo que esses conhecimentos tenham impregnado em você, porque o desejo do professor não é saber muito. Não é você chegar e dizer assim, o cara sabe pra caralho, eu nunca vou saber tanto igual a ele. Não. Isso me ofende. O que me elogia, o que me faz bem, é você dizer, ele sabe muito, mas eu vou um dia saber mais do que ele. Porque ele me mostrou o caminho, ele me mostrou os livros, ele mostrou o que eu devo fazer. E eu, como sou mais inteligente do que ele, eu vou saber mais do que ele. Aí você está me deixando feliz. Espero que tenham gostado da aula. Ó o sininho, blim, 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 blim.
olha o sininho, se inscreva no canal. Aí deixa de ser egoísta, Zé Bodó. Se você tem um amigo que vai fazer concurso, diz para ele que tem um canal de graça em que ele poderá ter informações de português de boa qualidade. Eu estou querendo arrumar um professor de matemática para fazer uma tabelinha. Ele com matemática, eu com português, mas de graça. Ele não pode ganhar nada. Esse é um trabalho de ONG. É um trabalho voluntário. É um trabalho humanista. Num mundo tão filha da puta como esse que a gente vive, em que você cai no chão e ninguém olha para você, eu tenho uma experiência brutal. Eu estava na estação de trem e o rapaz caiu do trem e o trem esmagou. Aí pegaram o rapaz todo estraçalhado e botaram em cima da calçada. Aí eu vi aquele tumulto e perguntei para o guarda, o que é isso? Aquele tumulto. Ele falou, é lixo humano. A frase me brutalizou. Eu sou humanista desde que eu me entendo de gente. Então eu estou lutando para que você tenha oportunidade, para que você tenha chance. Acredita em mim, vai dar certo. Já deu. Quando você abrir o canal, já deu. Sininho, se inscreva, chame seus amigos, tudo bem. Até a próxima aula, se Deus quiser.